Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Origens. Eu sou Rivanildo Menezes e aqui eu tenho um grande prazer ter vocês aqui conosco através da palavra de Deus, que nós vamos ter um estudo, sobre a palavra de Deus. Eu sei que muitos de vocês têm já o conhecimento sobre a questão do carnaval, mas eu quero trazer aqui algumas explicações dentro das escrituras para que a gente possa tirar mais proveito sobre este estudo, ok? O meu intuito aqui não é converter você ou desconverter você da sua religião ou do seu pensamento, mas expor aqui o meu ponto de vista e aquilo que eu tenho pesquisado dentro da própria escritura sobre a questão do carnaval. Então vamos lá. O carnaval ele tem raízes pagãs e foi gradualmente incorporado à liturgia cristã. No Antigo Egito, o carnaval era uma celebração da primavera e uma homenagem às divindades, tá ok, meu irmão? Conhecida como as festas das bebedeiras, a festa da embriaguez ou festival Tekir. Era uma celebração egípcia que envolvia beber muito, dançar, comer e praticar sexo até com animais selvagens. O festival era dedicado a Arthur, a deusa da embriaguez, da alegria, da dança e da fertilidade. Nesta festa, os homens lambiam seus próprios pênis e as mulheres lambiam a genitália da outra mulher para adorar a deusa Hathor. Isso lá no Egito Antigo. Então, para você que gosta de celebrar o carnaval, que acha que apenas isso é um folclore, etc., então saiba você que ela não é uma festa boa, né? Uma festa legal. É uma festa que traz muita depravação sexual. Na Babilônia, a festa era chamada de Sacéias, que era uma celebração em que o prisioneiro substituía o rei por alguns dias. Nesses dias, o prisioneiro não podia dar ordem, como se fosse um rei, no reinado dele. Ele somente ficava sentado na cadeira do rei até o final das orgias babilônicas, onde se matavam animais por divertimento nessa festa de carnaval. As pessoas lá em Babilônia se banhavam no sangue dos bichos e ficavam nuas, e todos tinham que ter relações sexuais nas ruas da cidade sem nenhum constrangimento, até acabar os 3 dias da folia. Após esse período, o prisioneiro era morto, a pauladas, e retirado seus órgãos sexuais e dado às feras. Olha, para você ter uma ideia, para você que adora, que venera, que gosta de participar dessas festas diabólicas. Na Roma Antiga, era chamada de Saturnália. O que era Saturnália? A Saturnália ela era uma festa que homenageava ao deus Saturno, uma homenagem aí aos planetas, ao planeta Saturno. Assim como Júpiter, Mercúrio, Vênus, Marte, que são deuses, colocaram o nome desses planetas de deuses, uma homenagem a deuses, que é uma mitologia, uma mentira. O que na festa em Roma, do Carnaval, que é homenagem ao deus Saturno da agricultura, e de acordo com a história, essa época se trocavam presentes e invertiam os papéis sociais. Pra você ter uma ideia, os chefes viravam empregados e o empregado virava chefe. Os casais, inclusive os casais, eles poderiam trocar de marido e de mulher, e cada um podia ter relação com o parceiro do outro. E após os 7 dias de folia, a vida voltava, entre aspas, ao normal. Era permitido, inclusive nessa festa lá em Roma, o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Também era permitido beber, comer e ter total liberdade de andar nas ruas sem roupas, com o objetivo de adorar a Saturno. Então você vê que o negócio é complicado e diabólico. O carnaval é uma festa que acontece em várias partes do mundo. E a Bíblia nos incentiva a viver uma vida centrada nos mandamentos e estatutos que Deus estabeleceu para o seu povo. A gente sabe muito bem que o carnaval acaba promovendo o excesso desenfreado e a busca por prazeres passageiros. Por isso, é muito importante lembrar da palavra de Deus, que nos chama para ser luz no mundo cheio de escuridão. A Bíblia nos lembra que a vida aqui é passageira e que a nossa verdadeira satisfação seria a fidelidade no relacionamento com Deus. Em vez de correr atrás daquela alegria momentânea que é o carnaval, que oferece aí pelo mundo, podemos buscar a plenitude espiritual e a paz que só Deus pode dar. Então, meu amigo, vale a pena
você pensar nisso. Então, o que o carnaval, qual é o benefício que o carnaval traz para as pessoas? O carnaval ele traz apenas uma tranquilidade temporária, mas depois seus frutos logo aparecem. Por exemplo, primeiro ponto, o carnaval é uma festa espiritual, é uma festa de adoração de demônios. Segundo, o carnaval é uma festa de imoralidade sexual, onde você tem total depravação sexual. Terceiro, o carnaval é uma festa de traições, os casais traem uns aos outros. O carnaval é uma festa de zombaria de Deus. Muitas pessoas zombam do Cristo, zombam do seu sacrifício e zombam da própria pessoa de Deus. E uma época de grande blasfêmia. Quinto, o carnaval é uma festa que atrai todo tipo de gente perversa. Tudo que é gente que não presta é atraído por essa festa de carnaval. Sexto, carnaval é uma festa onde atrai demônios, espíritos malignos, magias, feitiçarias, voodoos, etc. Sétimo ponto, carnaval é uma festa que gera brigas e mortes. Oitavo, carnaval é uma festa que atrai bandidos. Todo tipo de bandido vai para essas festas. Nono, carnaval é uma festa que atrai todo tipo de homossexual, lésbicas, gays, todo esse tipo de gente aí. Décimo, carnaval atrai a pedofilia. 11, carnaval atrai as dívidas, porque você fica todo endividado, né? No cartão, faltando as coisas dentro da tua casa, mas as pessoas preferem a folia do carnaval. 12, carnaval desonra a família. 14, carnaval atrai até o suicídio. Resumo de tudo, carnaval não tem nada que preste, gente. Então não vale a pena você frequentar a festa de carnaval. Alguns trechos bíblicos para você ter um conselho da própria Escritura. Qual é a orientação de Deus para você que é a verdadeira igreja de Cristo? Não esses templos religiosos, eu não estou me referindo a evangélicos, estou me referindo a cristãos de verdade. Não esse povo aí que segue doutrinas de homens, pastores, pastoras e profetas. Vamos ver a orientação da Escritura para nós. Isaías 1,14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas. Já estou cansado de tolerar. Então, o texto bíblico diz que Deus está cansado de tolerar, e claro que Deus não se cansa, é apenas uma metáfora, dessas festas ridículas que você tem aí. Então, vamos lá. Temos uma outra passagem bíblica que nos chama muita atenção. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está aí o conselho da própria Bíblia concernente ao carnaval. Oséias 2,11. Chegará o dia em que farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. As festividades malignas e pagãs, que é a questão do carnaval. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que a Bíblia não te dá base para você também entrar em templos religiosos, Assembleia de Deus, congregação, qualquer uma dessas denominações, batista, etc. Não, a Bíblia diz que o templo é você. Se você não aceitar isso, você não aceitou verdadeiramente o evangelho do Cristo ressurreto. Se você se submete a ordens de pastores e pastoras, que nada mais são cães gulosos, na realidade, porque só temos um único pastor. E esse pastor é o Cristo. O resto, meu amigo, é gambiarra, é falsificação, é pirataria. Romanos 13, 13 a 14. Andemos honestamente como de dia, não em glotonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, em inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então tá aí o conselho para aqueles que são foliões e gostam dessas festas pagãs. Efésios 4, 17 a 19.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Está aí o conselho. E há passagens bíblicas que falam contra a questão do carnaval. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que você vê em carnaval? Embriagamento. Gálatas 5,19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, que você tem no carnaval, impureza, você tem no carnaval, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissoluções, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glotonaria e coisa semelhante a estas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tome uma coisa na sua cabeça. Você tem todo o direito de celebrar a festa da carne aos deuses pagãos e aos prazeres da carne. Mas caso não há um arrependimento em você e você larga esse tipo de prática, a Bíblia diz que você vai ficar do lado de fora. Aí é sua escolha e é o seu direito. Em 2 Coríntios 6, 14 e 17 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus, que sois vós, né, com o templo dos ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, tá vendo? Mais uma vez, a Bíblia confirmando que o templo de Deus é você. Se você é o templo de Deus, você não precisa frequentar igrejas evangélicas. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu os receberei. Está aí o conselho de Deus para você. Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, que é a sabedoria deste mundo, né? 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Colossenses 3, 5 ao 6. Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 6, 7 a 8 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Romanos 8, verso 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 12, 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está aí o conselho da própria Bíblia para aqueles que adoram o carnaval. E vamos continuar. Salmos 1, 1 ao 12. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Provérbios 13, verso 20.
Anda com os sábios e sereis sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. É a questão. Se você andar com ateu, você vai ser à toa. Se você andar com crente, você vai ser idólatra, né? Você vai ser idólatra ao homem, ao sistema, porque essas pessoas não conheceram o caminho da verdade. E você sabia que esses crentes, o evangelho que é pregado nessas denominações religiosas, não é o evangelho genuíno da graça e do Cordeiro do Criador. É por isso que esses evangélicos é uma grande munição para os atoas, né? Que são essas pessoas que negam a existência de Deus, né? Só de boca para fora, porque no fundo eles são mais crentes do que aqueles que acreditam em Deus. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Romanos 14, verso 24 a 25. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície para desonrar o seu corpo entre si. É o que acontece no carnaval. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ok, pessoal? Olha aí. Provérbios 23, 20 a 21. Todos esses textos falam relacionado ao carnaval. Você que é crente e defende o carnaval, tá aí, ó. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas, ou seja, nudez, embriaguez, glotonaria, ganância. O que você vê mais em carnaval? O que você vê mais? Dívidas. Tá aí, o texto está alertando, mas você não acredita. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então veja que você é o templo de Deus e não as denominações religiosas. E você não pode destruir o templo de Deus que é você em orgias de carnaval. Isaías, inclusive, tem até o bloco evangélico, para você ter uma ideia que são pessoas que não tiveram e nunca terão, se não se converterem verdadeiramente, né, um encontro com o verdadeiro Messias, com o pastor de verdade. Isaías 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta, né? É o que acontece, o pessoal acorda de manhã, vai encher o caneco de cachaça, fica o dia inteiro até a noite em cair embriagado. Olha o conselho da Bíblia. Ai de vocês. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Tá? Então você tem que fazer uma escolha na sua vida. Provérbios 4, 14 a 15. Não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-os, não passes por eles. Desvia-te dele e passa de largo. Mateus 7, 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, diante de tantas coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo, eu quero mostrar para vocês aqui vídeos onde você vê as pessoas blasfemando e zombando diretamente do Criador, como você está vendo nessas imagens desse vídeo. Aqui são um grupo de homossexuais, beberrões, glotonões, zombadores, demônios. É claro, não é o Cristo, mas fazendo uma zombaria do Criador. Você tem aí o livro de Gálatas, no capítulo 6, o versículo 7, que deixa bem claro, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a situação do mundo atual em que nós vivemos, né? Infelizmente as pessoas não querem saber de Deus. Esse outro vídeo você vê a grande depravação das pessoas, né? Você pode ver ali um cidadão, né? Homossexual, que ele está em cima de uma árvore, né? Com cenas totalmente depravadas, zombando do sacrifício de Cristo, né? Que na realidade as pessoas pensam que Deus mandou Cristo para ser morto, para derramar o sangue. Não, Deus não pediu, porque Deus não aceita sacrifícios humanos
Deus não aceita derramamento de sangue humano. Você precisa entender que no Antigo Testamento tínhamos duas divindades. Uma divindade que era o próprio Criador e a outra que se passava pelo Criador. E essa que se passava pelo Criador é aquela que pedia sangue, que pediu o sacrifício de Isaac, que aceitou o sacrifício da filha de Jetro, de Jefté, né? Que foi ali assassinada. Então, essa divindade se passa pelo Criador. O Criador não precisa de sangue humano. O Criador é misericordioso, bondoso. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a Bíblia deixa bem claro, meus queridos irmãos, que o Criador enviou Cristo à terra para pregar a sua mensagem, para nos libertar da escravidão do jugo do pecado. Deus nunca teve propósito e nem mandou ninguém, eu vou mandar meu filho para ele substituir o carneiro, o cordeiro que os judeus faziam lá, sacrifício de sangue, absolutamente não. Jesus ele foi assassinado. Isso não estava nos planos de Deus, apesar que ele já sabia que isso ia acontecer. Jesus foi assassinado porque Jesus enfrentou ali um sistema perverso. Jesus enfrentou um sistema religioso, como se fossem os pastores hoje, quando você mostra a verdade, eles querem te detonar, eles querem te destruir e não querem que a verdade apareça, porque eles preferem os dízimos, as ofertas e manter o povo dentro daquele aprisco e gostam de ser chamados de pastores e de mestre, sendo que o único pastor e mestre que nós temos é o próprio Cristo ressurreto. Então coloque uma coisa na tua cabeça, todos esses zombadores vão pagar um preço extremamente caro quando o acerto de contas acontecer. Você pode ter absoluta certeza disso. Então, meu amigo, Cristo, o sacrifício de Cristo, não pense você como diz os ateus, né? Os ateus, Deus é esse que derramou sangue, que aceita sacrifício de sangue. Eles não conseguem entender as Escrituras que aquele Deus do Antigo Testamento não é o Pai de Cristo, né? Muitas cenas ali não é do Criador. Nem tudo que está dentro na Bíblia, no Antigo Testamento, é do Criador. A zombaria é muito grande. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você era uma coisa bem séria. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você pode ter certeza disso, que esses zombadores vão pagar um preço muito caro quando o Criador retornar. Isso aí é de praxe, gente. Você pode ter certeza disso, o que eu estou lhe dizendo. Agora, olha só que coisa interessante. Aqui você vê também uma outra zombaria. O pregador colocou uma faixa dizendo o seguinte, Jesus ou o inferno, né? Fazendo ali uma crítica. E eles estão gritando, dizendo, não, preferimos o inferno, preferimos o inferno. Observe. Inferno! 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 Então, meus amigos, eu quero deixar essa mensagem com você. Reflita na palavra de Deus. Entregue verdadeiramente a sua vida ao Criador. Entenda as Escrituras como verdadeiramente ela é. Peça a Deus, peça ao Criador discernimento para você entender. O mundo jaz no maligno. Estamos cercados, gente, de gente perversas. Estamos cercados por demônios. Há uma guerra espiritual acontecendo. Satanás, ele não é bobo, ele é o pai da mentira. Ele usa os ateus, usa pastor, usa evangélico, usa umbanda, qualquer pessoa de religiões para te enganar. E principalmente com o advento da internet. Cuidado. Cuidado porque não vale a pena você ficar contra o Criador. Peça a ele discernimento, que você vai entender que tudo que está acontecendo neste mundo, nos dias atuais, são profecias das Escrituras. Que o Pai te guarde e nos guarde em nome do Filho dele.